Felipe Coutinho pode virar reforço do Galo. Fala ainda sobre a decisão do Fred, volante que é pretendido pelo Galo. Tem últimas de mercado, bastidores, finanças e muito mais. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. E detalhe, né? O Pedro Daniel, que a gente está trazendo aqui uma série de reportagens por dentro do Galo, ele está embarcando hoje para Nova York, nos Estados Unidos. E a gente vai contextualizar para explicar tudo isso, porque participa sim, viu, Thiago, de uma reunião importante aí na sexta-feira. Todos sabem, ou se não sabem, a gente vai contar agora aqui para você. Os 40 clubes, 20 da Série A, 20 da Série B, foram convidados pela CBF, com as despesas custeadas pela entidade, a participar da estreia do Brasil na Copa do Mundo, a acompanhar a estreia do Brasil na Copa do Mundo no próximo sábado contra Marrocos. E aí, Thiago, aproveitando esta viagem e que representantes dos clubes estarão nos Estados Unidos, na sexta-feira, o Pedro Daniel e também o representante destes 40 clubes, repito, das séries A e B, irão participar de uma reunião na Times Square, em um hotel na Times Square em Nova York, sobre a formação da Liga. E aí a gente sabe que existem 2 grupos hoje no Brasil, né, na formação da Liga, mas o Atlético confirma de que Pedro Daniel vai participar, representando o Atlético, portanto, desta reunião com a CBF e com os demais clubes. Então, o CEO do Atlético está embarcando hoje, repito, para os Estados Unidos, para acompanhar o Brasil, mas também participar desta reunião importante. A gente sabe, Thiago, que nessa reta final, muitos clubes já estão falando sobre isso. Há mudanças acontecendo também até nos grupos, né? De integrantes dos grupos. Recentemente o Palmeiras deixou a Libra, né? E está partindo para o outro grupo, a Liga Forte União. Então o Atlético vai participar e essa reunião, quem sabe, Thiago, pode encaminhar essa formação de liga que agora com o novo presidente da CBF é até um pedido. Ele faz parte disso, de que possa se formar uma liga forte para os clubes aqui no país. A CBF tem feito esse convite, né? Federações virão, presidente de federação, presidente de clubes também, para poder fazer esse debate e acompanhar um pouco mais da seleção brasileira. O que mais você tem aí de Galo, hein, Paulo Azeredo? Bom, vamos lá então, Thiago. Vamos falar aqui sobre uma outra informação, um destaque, inclusive, de um jogador do Atlético na imprensa internacional. Vamos falar do Alan Minda. O The Guardian, né, na Inglaterra, está destacando em um informe que ele faz da Copa do Mundo. O que é isso? Ele faz uma espécie de guia e nesses guias ele vai destacando cada jogador, e o Alan Minda teve um destaque especial na seleção do Equador, dizendo que é uma das grandes promessas e também esperanças do Equador para esta Copa. E destacando as qualidades do Alan Minda, que foi formado na Academia Del Valle, como eles colocaram aqui na matéria, né, no guia, e dizendo que é um ponta de muita velocidade, que nos últimos meses, quando assinou o contrato com o Atlético, ainda desenvolveu mais a questão da autoconfiança, que é um jogador destemido, que vai para cima e que, repito, é uma das grandes esperanças do Equador para esta Copa do Mundo. O Alan Minda sendo destaque na imprensa britânica, viu, Thiago? Ô, Nath Fiuza, eu tenho a sensação que o Alan Minda ainda tem muito a crescer, a contribuir com o Atlético. Ele já deu mostras disso, mas não sei se é timidez, se é adaptação, né? Ele é muito jovem, mas quando você pesquisa no YouTube, jogos do Alan Minda, tem cada gol, cada jogada. Quem sabe a Copa não sirva também para esse amadurecimento dele, não, Nath Fiuza? Sem dúvidas, e acho que esse guia aí está muito correto em colocá-lo como uma das promessas, né, dos atletas novos, mais jovens, que a gente tem que ficar de olho na Copa do Mundo, né? O Mundial também tem essa perspectiva, esse histórico de colocar para o mundo alguns atletas mais jovens. O Equador chega com moral à disputa da Copa do Mundo por causa do seu trabalho nas eliminatórias, né? Um time muito encaixado, vai estar no mesmo grupo da Alemanha, da Costa do Marfim e do Curaçao. Vejo o Equador com muita chance de se classificar. Acho que esse jogo, Alemanha e Equador, tende a ser, inclusive, um dos melhores jogos dessa fase de grupos, e a disputa de um torneio desse nível, com outros jogadores mais experientes, com certeza vai agregar muito a essa maturidade do Alan Minda, que eu acho que tem muito ainda a contribuir com o Atlético. Acho que chega muito tímido, é um jogador que nas primeiras aparições, até pela falta de sequência, entrava só no segundo tempo, jogava pouco, demonstrou algumas
dificuldades, até pelo processo de amadurecimento, de adaptação também, mas à medida em que foi ganhando confiança, em que foi estando mais no time, que virou o titular, já demonstrou, né? A sua qualidade, a sua força para driblar, a sua inteligência, é um ponta que finaliza bem também, né? O Alaminda tem gols bonitos de técnica aí no seu histórico, então acho sim que é um atleta que tende a crescer nesse segundo semestre e que deve ser mais utilizado pelo clube e tomara que faça uma grande Copa do Mundo. Eu acredito justamente nesse amadurecimento dele aqui no Mundial. O Alaminda, a Nath Fiuza analisou, como sempre, com muita propriedade, essa possibilidade de crescimento dele, de amadurecimento. Para mim tá muito claro nos jogos em que ele participou, e o Barba Domingues teve um papel fundamental, né, de trabalhar, de ir colocando ele no momento certo. Eu acho que ele pode voltar, tomara, né, que o Equador faça uma boa campanha e ele seja bem utilizado, ele pode voltar um outro jogador, um outro reforço pro Atlético, sem que o Atlético tenha feito alguma contratação recente. O Alaminda pode ajudar o Galo nessa volta. Você acredita, e o Barba Domingues também, né? Porque a partir do momento que ele assumiu, ele deu uma sequência, deu minutagem, colocou ele ali com o Cassierra, é o jogador de confiança dele, é o jogador de velocidade, de habilidade, e evidentemente, o Tiagão, cada um tem o seu tempo de adaptação, de amadurecimento, é um jogador jovem, tá chegando num outro país, jogando num time de massa, né? De grande torcida, então tem o seu tempo, né? Eu acho que ele já mostrou realmente que tem condição de ajudar, deve ser uma aposta importante do Atlético nessa composição de ataque. Precisa chegar mais gente? Claro que sim, mas eu acho que ele, com confiança, com minutagem e com liberdade, principalmente do meio para frente, deve ser um jogador que pode ajudar demais o Atlético nessa temporada. Você acredita nisso? O treinador também? E eu também, viu, Tiagão? Boa! Tomara que o Alaminda faça uma grande Copa do Mundo, e a Itatiaia vai contar esse jogo, por exemplo, Alemanha e Equador. Nosso diretor de esportes, Michel Ângelo, já está montando a escala, claro, com transmissão da Itatiaia aqui para você, Alemanha e Equador. Vamos contar a história dos atleticanos. O Glauco Antônio mandou aqui: Thiago, sou Brasil na Copa, mas hoje a torcida do Galo também vai acompanhar o Equador. Tem muito equatoriano no Galo pra gente torcer também. E vou te falar, é uma seleção que promete dar trabalho, com uma defesa com vários jogadores importantes de equipes grandes que disputam a Liga dos Campeões. Tem um ataque de velocidade, time que marca muito, que fez uma excelente eliminatória. Vale lembrar que o Equador ficou à frente do Brasil nas eliminatórias sul-americanas, e a tendência é que dificulte, inclusive na estreia contra a seleção da Alemanha, que também teve altos e baixos nesse ciclo. Então, eu acho que a seleção do Equador, para mim, vai passar para a segunda fase e vai dar muito trabalho nessa Copa do Mundo. Felipe Coutinho pode virar reforço do Galo? Essa especulação ganhou bastante força nos últimos dias entre setoristas do Atlético. Antes de gravar o vídeo, conversei com uma pessoa do departamento de futebol do Galo para saber se essa negociação pode acontecer. Antes, só contextualizar sobre o momento do Coutinho. Meio atacante, 33 anos de idade, livre no mercado desde fevereiro, quando deixou de forma meio surpreendente o Vasco da Gama. Enorme identificação com o clube, a situação dele era meio chata por conta da pressão da torcida e também tinha um desentendimento com o Fernando Diniz. Desde então, Coutinho não mais se pronunciou, se pretende se aposentar, se ainda aguarda por propostas, e essa especulação do Galo dava conta de que ele chegaria para vestir a camisa 7 do Hulk, eventualmente com vencimentos inferiores ao do atacante que foi jogar no Fluminense. O Hulk ganhava 2,5 milhões de reais por mês. Como eu contei, perguntei para essa fonte atleticana se existe alguma chance de negócio. A pessoa me escreveu através do WhatsApp: esquece, nenhuma chance, o nome não tem sido debatido. Coutinho, que jogou na atual temporada 7 partidas com 3 gols e 1 assistência, desde que havia voltado ao Vasco em 2024, eram 81 jogos com 17 gols e 7 assistências. Eu falei em Matos e eu lembrei que perguntei para ele ontem à noite sobre a possibilidade de o Scarpa virar reforço do Santos, e ele tratou essa hipótese como difícil. O que mostra que há interesse do Peixe em contratá-lo. O Matos esteve com o Scarpa no Palmeiras 2 temporadas. Dá para dizer que o Matos tentou levar o Scarpa para o Vasco, não conseguiu. E se depender do executivo de futebol do Santos, esse negócio pode acontecer. O problema é que o Galo quer uma compensação financeira para liberá-lo, algo entre 3, 4, eventualmente 5 milhões de euros. Outro ponto importante: o salário do Scarpa, o cara ganha R$1.200.000 por mês. Santos Lucas estava teclando agora com o Alexandre Matos durante a live. O Matos descartou qualquer possibilidade de troca envolvendo Zé Ivaldo, Zé Rafael e Arboleda. O Arboleda foi oferecido para o Santos e agrada,
mas o Santos não quer pagar nenhuma compensação financeira ao São Paulo. O Scarpa é alvo, embora o Matos considere a negociação extremamente difícil. O Galo quer alguém que assuma 100% dos salários, R$1.200.000 por mês, e que ainda pague uma compensação financeira que vai gerar entre 3 e 5 milhões de euros. Em paralelo a isso, o Santos precisa até, em caráter de urgência, se livrar de jogadores caros. Tem muita gente que custa muito. O Zé Rafael, por exemplo, o Mike, o Zé Ivaldo. Você consegue se livrar de uns 4, 5 e você ganha um respiro na folha de mais de R$2,5 milhões. E aí você começa a ir buscar um elenco mais forte. O Cuca tem trabalhado insistentemente na melhoria do elenco e passa muito por saídas e chegadas, tá bom? E Fred, volante que teve negociações avançadas com o Galo, deve permanecer por mais uma temporada no Fenerbahçe. Decisão foi tomada em família. E o mais curioso é que na semana passada, Atlético e Fred chegaram a avançar em relação à possibilidade de ele se transferir por agora. Salários, tempos de contrato e luvas mais ou menos encaminhadas. Faltava a parte mais difícil, o Atlético convenceu o Fenerbahçe a liberá-lo com um ano de antecedência. O vínculo do Fred com o clube turco se encerra em junho de 2027. Fred percebeu que teria um desgaste para conseguir uma saída imediata. O Atlético Mineiro não queria compensar financeiramente o Fenerbahçe. E diante desse cenário, de acordo com informações que vêm de BH, a esposa do Fred foi determinante para dizer: amor, vamos trabalhar mais uma temporada na Turquia e depois você fica livre para escolher seu clube. Tudo indica que o Fred será reforço atleticano a partir de julho de 2027. Por lá, R$2.300.000 por mês de salário. Era exatamente esse o valor que o Atlético pagaria a partir da chegada do atleta. Esse adiamento em uma temporada freia uma negociação super importante. O Galo chegou a separar a camisa 7 do Hulk, que foi jogar no Fluminense, para reservá-la para um jogador formado na base do Atlético, natural de BH e torcedor fanático do Galo. E Gustavo Scarpa está na mira do Santos. Alexandre Matos, que já trabalhou com o meio atacante no Palmeiras, tem feito esforços nos bastidores para que essa negociação aconteça. Vale a lembrança de que o Scarpa faz parte de uma lista de atletas negociáveis no Galo, mas o Atlético quer uma compensação financeira entre 3, 4 ou até 5 milhões de euros, além de exigir que o clube que está o contratando assuma 100% dos seus salários. Hoje o Scarpa fatura na casa de R$1.200.000 por mês. O Santos está se livrando de alguns jogadores extremamente caros, com um salário parecido ao do Scarpa. A grande questão é encontrar esses 3, 4 ou até 5 milhões de euros para convencer o Galo a fazer negócio. No primeiro momento, a tentativa santista se deu por um empréstimo, algo que dificilmente acontecerá. Scarpa, que alternou bons e maus momentos com a camisa atleticana, não entra em campo desde 5 de maio. Ele sofreu uma lesão que acabou até sendo conveniente, porque o impediu de disputar os 13 jogos no Brasileirão que iriam impedi-lo de atuar por um rival. Temporada atual de Gustavo Scarpa, 23 jogos, 2 gols e 5 assistências. Gostaria que você usasse o espaço para comentário para opinar. O Scarpa caberia no seu time do coração? É reforço interessante ou não? Estou curioso para saber o que você pensa sobre o tema, beleza?